Olá, meus amigos. Aqui estamos nós, então, né, para o primeiro vídeo desse novo canal, que a gente ainda não sabe muito bem o que vai dar, né? Mas a gente vai tentar, né? Eu tô abrindo essa plataforma aqui para a gente poder conversar sobre coisas que a gente não tem espaço para conversar de uma forma geral, né? A sociedade julga, família, tradições, comunidades. Então, existem muitas coisas envolvendo assuntos que fazem parte da nossa vida, né? Como sexo, morte e dinheiro, que eu já comentei com você lá no Tabus do Mormonismo. E a gente guarda pra gente tanta coisa, né? E às vezes a gente, por conta disso, perde a autoestima, perde relacionamentos, perde de ser feliz, perde de cuidar de problemas que deveriam ser cuidados e por aí vai. Eu, particularmente, tenho aprendido muito com a história, com as histórias de várias pessoas nesses podcasts que eu adoro escutar. Então, é muito bom saber que a realidade abrange todos nós, né? A humanidade inteira. Então, quando a gente conversa sobre essas coisas, a gente se conecta, né? Como seres humanos. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, tá bom? Antes de entrar na minha história, na história que eu quero compartilhar contigo, é, eu queria dizer que esse canal, para a criação deste canal, né? Eu tô tendo ajuda de um amigo querido, brasileirinho, Marcos Gonçalves. Beijo, meu querido. O Marcos, ele entrou em contato comigo e me ofereceu ajuda, né? Eu pedi que ele, então, me desse algumas ideias em relação a este canal aqui. Então, ele é um profissional, então por isso eu acho justo falar sobre o trabalho dele, para que caso você precise, né, de alguma coisa na área em que ele trabalha, talvez você possa entrar em contato com ele, né? O Marcos, ele tem uma microempresa chamada Estúdio 42, em que ele cria artes visuais, tá? O que você imaginar, vídeos para o YouTube ou para divulgação em geral. Desculpa, ele cria arte para materiais impressos, como cardápios de restaurantes, adesivos, ele cria logotipos, tá? É, ele só não imprime, mas ele cria arte digitalmente, viu? E você não precisa ir até ele vai até você, tá? Eu vou deixar a informação do Marcos aqui na descrição do vídeo para você saber como encontrá-lo, tá bom? Então tá. E uma segunda coisa, eu vou colocar na descrição do vídeo também o e-mail para o qual você pode me mandar a tua história para ser divulgada neste canal aqui, tá? Você que tem me acompanhado no Tabus no Mormonismo, aquele e-mail que tem lá é para as histórias de lá, tá? Daquele canal. Para as histórias deste canal aqui, eu vou criar um outro e-mail para você mandar a tua história. Isso também foi a sugestão de uma querida que fez um comentário em um dos vídeos lá, e eu pensei, puxa, mas é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, obrigada, querida, eu não lembro o nome dela, mas ela sugeriu que eu criasse um outro e-mail para o canal aqui. Então é isso que eu vou fazer, tá? E vai estar na descrição do vídeo. Quando você se sentir à vontade, quiser contar um pouco da tua história pra gente, dividir qualquer experiência tua, somos todos ouvidos, tá bom? E vamos manter aquela mesma espontaneidade, né, que eu gosto de manter no Tabus no Mormonismo, tá bom? Então tá. Eu queria, como primeira história desse vídeo, eu queria te contar a minha história. Um dos acontecimentos da minha vida que mais me mudaram como pessoa, me modificaram como pessoa. Eu, quando estava grávida da minha primeira filha, eu comecei a fazer coágulos no sangue, né? E para encurtar a história, eu acabei tendo trombose venosa profunda, 2 vezes em cada perna, eu acabei tendo 2 embolias pulmonares. Segundo os médicos, né? Primeiro, essa é uma doença típica de fumantes, coisa que eu nunca fiz foi fumar, né?
E segunda coisa, eles sempre falavam que eles estavam acostumados a verem pessoas passarem pelo que eu passei e não sobreviverem. O risco de morte, o índice de morte em casos como o meu, como o meu, né, é altíssimo. Então eu fui diagnosticada com uma doença crônica no sangue, que se eu parar de tomar anticoagulante, meu sangue faz coágulos de novo. Então eu tomo esses anticoagulantes há 23 anos, desde que a minha filha nasceu. Bom, o problema é o seguinte, por conta do anticoagulante, os médicos falaram para mim o seguinte, olha... Ai, minha nossa. E eu tinha 25 anos de idade quando tudo isso aconteceu, tá? Quando ela nasceu, eu tinha 25 anos. Tinha recém-casado, né? Eu engravidei com 2 meses de casada, então nós éramos ainda recém-casados quando eu engravidei, enfim. Os médicos falaram para mim, olha, por conta do anticoagulante, se você sofrer um acidente em que você sangrar, a tua probabilidade de morrer, né, por conta do sangramento é maior, muito maior do que de uma pessoa normal. E eu pensei, pronto, agora eu tô lascada. E aí ele falou também, mais uma notícia boa para mim, né? Ai, minha nossa. Ele falou, olha, como você teve mais de uma trombose venosa profunda nas 2 pernas, você precisa usar aquela meia de compressão pro resto da tua vida. Porque se você parar de usar, o que geralmente acontece é a tua perna começa a fazer úlceras, porque a tua circulação sanguínea não é normal, não vai ser normal nunca mais nas tuas pernas. E a proliferação dessas úlceras podem causar infecção e você pode vir a perder as tuas pernas. Então você tem que usar a meia de compressão. Bom, 25 anos de idade, recém-casada, primeira filhinha. O meu mundo desabou, né? Porque eu não estava preparada para nada disso. Eu tinha uma vida saudável e lá estava eu, né, com todas essas notícias. Imediatamente a minha perna começou a produzir varizes, principalmente meus pés, eles têm muitas varizes, né? E agora eu tinha duas coisas, né? Começaram a tomar conta da minha vida. Um medo terrível de morrer e não poder, né, cuidar da minha filha, não poder criar minha filha. E segundo, a minha vaidade se foi em termos, né? Porque eu não podia, eu tinha que estar sempre usando a meia de compressão, é uma meia grossa, feia, né? Então eu não podia, eu só usava calça, né? Eu morava em Florianópolis, uma cidade de praia, verão, calor de lascar, todo mundo de bermuda, de saia e eu de calça. Porque, né, eu tava com aquela meia, né? Então essas coisas mexeram muito comigo, mexeram muito com a minha vida como um todo, né? Então, por muito tempo, eu fiquei meio paralisada pelo medo de morrer a qualquer momento se eu sofresse um acidente por causa do anticoagulante. Eu fiquei com medo de meus filhos me perderem enquanto, né, sendo muito pequenos ainda, e quem que ia cuidar dos meus filhos. E eu fiquei também muito revoltada com aquilo, eu fiquei muito brava. Porque por conta da forma como eu fui criada, você que me acompanha no outro canal sabe do que eu tô dizendo, pela forma como eu fui criada, eu achava que coisas assim não aconteceriam com uma pessoa que vivia o estilo de vida que eu vivia. Eu me achava especial. Ai, que loucura! Bom, os anos foram se passando, eu fui criando meus filhos para serem independentes. E foi bom ter criado os dois para serem independentes, mas eu exagerei. E eu me arrependo por isso. Eu devia ter mimado um pouco mais. Mimado no sentido de, sei lá, mimado mesmo. Esse é um sentimento que eu tenho como mãe deles, tá? Então eu fui meio assim, dura com eles, dura demais com eles, porque eu queria que eles fossem independentes. Bom, com o passar dos anos, eu fiz uma descoberta
Olha que descoberta que eu fiz. Eu falei: "Tá, peraí". Eu falei: "Peraí. Eu tô aqui morrendo de medo de morrer. Eu tô aqui toda chateada cada vez que eu tenho que colocar essa meia, porque para colocar essa meia de compressão, até hoje é assim, tá? Eu tenho que deitar na cama, levantar as pernas pro ar, né? E é logo de manhã, logo depois que eu tomo banho, eu já tenho que fazer isso. Coloca as pernas para cima e coloca aquela meia que tem um jeito especial de colocá-la, porque senão você vai rasgar ela, né? E também ela tem que ser colocada de um jeito certo. Então eu estava toda chateada cada vez que tinha que colocar aquela meia. Eu falei, tá, mas espera aí. Aí a ficha começou a cair. O tempo, né, a maturidade foi me mostrando coisas que estavam bem diante do meu nariz, mas que eu não via. Eu pensei comigo, eu me dei conta do seguinte, falei, tá, primeiro, os médicos, né, todos os médicos me diziam que não sabem como eu consegui sobreviver a todos aqueles acidentes vasculares, trombose, embolia pulmonar, mais de uma vez. Segundo, e eu tô viva. Bom, eu sobrevivi. Eu sobrevivi sem sequelas. Eu poderia ter tido um derrame cerebral, porque o coágulo poderia ter ido para o cérebro. Eu poderia ter tido um ataque cardíaco, porque o coágulo poderia prender em alguma veia do coração, válvula, veia, sei lá. E eu tô aqui inteira sem sequelas. Eu consigo ter uma vida normal. E aí eu me dei conta do seguinte, tá? Eu só uso meia porque as minhas pernas também estão aqui. E eu também poderia ter perdido as pernas já durante aquelas tromboses. Aí eu comecei a ter uma mudança de perspectiva, porque eu havia ficado paralisada. Eu fiquei paralisada por muito tempo, tá? Com medo de fazer planos para o futuro, com medo de me aventurar, paralisada pelo medo. Eu me dei conta de mais uma coisa. Eu falei, tá, peraí, mas todos nós somos mortais. Todos nós, qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Na época tinha uma moça conhecida, nossa, ela era esposa de um amigo meu, ela era novinha, ela tinha 20 e poucos anos. E ela foi diagnosticada com um tipo de câncer na bexiga e ela veio a falecer. E eu pensei, o que eu tô pensando aqui, né? Então eu fui fazendo as pazes com a minha própria mortalidade. Quando eu decidi vir para cá com meus 2 filhos, já divorciada, né? Eu lembro que familiares meus, né, começaram a falar para mim: "Ai, mas e com essa doença que tu tem, como é que tu vai morar lá nos Estados Unidos sozinha? Não tem família, não tem parente". Eu não tinha ninguém aqui, só tinha uma cunhada da minha irmã, que eu nem conhecia, conheci quando cheguei aqui. E falaram: "Como é que vai ser? Tu não tem medo?". E eu falei: "Tenho, mas eu tenho medo aqui também, então eu vou para lá e vou ter medo lá, porque se tiver que acontecer alguma coisa comigo, vai acontecer aqui, vai acontecer lá". E eu vim com meus filhos para cá. Eu ainda tenho que usar a minha meia de compressão todos os dias. Eu ainda tomo aquele anticoagulante todos os dias. Eu sei do risco que eu corro se eu sofrer um acidente, por exemplo, por causa do anticoagulante. Mas eu finalmente fiz as pazes com a minha mortalidade e pensei, todos os seres humanos, eu posso olhar para qualquer ser humano, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós somos mortais. A causa de morte é uma só, é o nascimento, né? Então eu levei algum tempo para processar isso, mas eu consegui processar. Eu não vou falar para você que o medo foi embora, mas eu aprendi a conviver com ele, né? E eu queria conversar mais sobre isso com você, sobre a nossa mortalidade, né? Por isso que morte é um dos assuntos que eu quero tratar nesse canal. Desculpa, nesse canal, porque a gente não fala suficientemente sobre isso. Existem muitos tabus que envolvem tudo isso, né? E se a gente conversar, alivia, né? Alivia um pouquinho o fardo. Então é isso. Tá aí uma das histórias que mais marcaram a minha vida, né? Que colocaram um marco. Eu era uma antes dessa experiência, antes desse diagnóstico.
E agora eu sou uma outra pessoa. Mas eu não me tornei uma outra pessoa da noite para o dia. Foi um processo lento, doloroso. Mas eu tô numa situação muito melhor hoje do que há 23 anos atrás, quando eu recebi aquele diagnóstico. E eu recebi um presente. O presente que eu recebi é gratidão pela minha vida. Porque aqui estou eu com quase 49 anos de idade, tendo tido aqueles acidentes vasculares múltiplos aos 25 anos. Então eu já tô no lucro. Eu já tô no lucro. Outro dia eu tomei uma decisão. Eu vou escrever a minha própria eulogia e eu vou querer que vou escolher alguém para ler aquela eulogia no meu funeral, seja lá quando for que acontecer, porque eu quero que o meu funeral seja uma celebração à minha vida. Eu não quero que ninguém olhe pra mim lá e fale, ai, coitada, né, tal. Não, ixi, que nada. Eu quero que olhem e falem, mas que sortuda, viveu tudo isso. Seja lá quantos anos eu tiver, 49, 50, 51, 60, 70, 80, não importa que é a idade, porque a gente não sabe, né? Mas eu quero que as pessoas celebrem a vida que eu tive e tô tendo a oportunidade de viver, mesmo tendo todos aqueles fatores contra a minha longevidade, né? Então eu já tô no lucro, viu? E é isso que eu quero para você que tá me escutando. Eu quero que, independente dos problemas de saúde que você tem, esteja enfrentando, mesmo com as dores que você esteja enfrentando, que você se dê conta de que tudo isso está acontecendo porque você está vivo, você está viva, você está aqui com a gente. Então que você consiga celebrar as coisas boas que a vida tem, viu? Mesmo que sejam bem pequenininhas agora. Porque talvez a tua mortalidade esteja pesando em você, se você estiver lidando com uma doença que te incapacite, por exemplo. Viu? Que você consiga junto comigo celebrar a vida, viu? Também tem meus problemas de saúde, todos nós temos as nossas cruzes para carregar. Então que a gente possa juntos viver uma vida o mais leve possível e o mais feliz possível enquanto a gente está aqui, porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem, né? Tá bom, meus queridos? A minha intenção é postar um vídeo por semana aqui neste canal, vamos ver como as coisas vão acontecendo, tá bom? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.